Deputado Tenente Nascimento, foi uma surpresa muito boa quando nós estivemos na Assembleia Legislativa ao lançamento do Jus Barômetro. Nossa presidente, Vanessa Mateus, esteve na Casa Legislativa para apresentar esse trabalho da PAMAGES, e o senhor me trouxe a notícia da lei recém-aprovada, a Lei 17.260/2020, que institui a Patrulha Maria da Penha no estado de São Paulo. Claro que eu não pude deixar naquele momento de lembrar do meu colega Hugo Maranzano, que na comarca de Sorocaba, em 2013, iniciou esse projeto de grande sucesso, e o senhor de imediato fez a referência à capitã Sandra, que desenvolve na comarca de Itapevi um projeto espetacular envolvendo a Polícia Militar com a comunidade na fiscalização das medidas protetivas de urgência, que efetivamente, acho que o meu colega Hugo concorda comigo, é o coração da Lei Maria da Penha. É isso, deputada, eu só tenho a agradecer como magistrada, como mulher, como mãe, como amiga, essa iniciativa. É importante salientar que o que o doutor Hugo fez foi um esboço da lei, mas eu não tinha o conhecimento ainda, mas tinha a necessidade de realmente regulamentar pós a medida protetiva, pós a ocorrência, pós a denúncia. Como é que estamos atuando? Então, precisávamos de juntar o esforço de todos, né, do Judiciário, da Polícia Militar, Polícia Civil, os órgãos do Estado, para que pudéssemos dar realmente uma atenção especial a essas pessoas. Eu tinha conversado muito com o comando da Polícia Militar, e aqui, que se faz representar aqui da capitã Sandra. O que acontece? Você sai com o papel na mão. A partir daí, para onde eu vou? Vou ter que voltar para casa, vou ter que enfrentar o agressor ou não, eu vou ter que estar correndo dele, porque agora eu fiz a denúncia, agora o negócio complicou um pouco mais. Ah, mas eu tenho o botão do pânico, mas é a partir daí. Segue-se os problemas, tanto da assistência social, tanto de saúde, com quem ficam os filhos, com quem tenha que estar me dando um suporte para mim continuar a minha vida no dia a dia. E o medo, porque a partir do momento que você vai, isso na experiência que eu tive como policial militar, você vai lá, leva os dois na delegacia naquela época, né? Faz a denúncia, não faz a denúncia. Olha, você não vai bater nele não, né? Você não vai fazer isso não. É o medo do retorno. Então, a partir daí, nós juntamos todas essas importantes informações e estabelecemos a Lei Patrulha Maria da Penha para que pudéssemos realmente, mais uma ferramenta no combate à violência contra a mulher. Então, por esse motivo, eu fico realmente agradecido de poder ajudar e encontrar agora o Estado firme, né? O Judiciário com vocês, aquele importante projeto, e a Polícia Militar imediatamente está dando uma efetividade muito grande. Eu quero passar isso depois para a capitã Sandra, aí, para que ela vai dar maiores informações, porque agora já está efetivamente acontecendo. E como eu disse, eu não pude deixar de lembrar naquele momento do meu colega Hugo, que me ensinou muito sobre a atuação da Polícia Militar por sua proximidade com a corporação, não é, Hugo? Agradeço muito o seu convite, Domitila, é um prazer, uma honra estar aqui hoje na presença aqui do deputado, da capitã Sandra. De fato, quando o Juizado da Violência Doméstica foi instalado lá em Sorocaba em 2013, final do ano, Sorocaba foi o primeiro juizado do interior, uma vara especializada de violência doméstica. E na época nós fizemos uma reunião com os oficiais da Polícia Militar no júri lá de Sorocaba. E conversamos, a ideia seria justamente sensibilizar a Polícia Civil, tinha policiais civis, tinha delegado, tinha policiais militares. A ideia era justamente sensibilizar a instalação de uma unidade especializada na violência doméstica. E aí o questionamento extremamente pertinente de alguns oficiais da PM era: mas doutor, o senhor fala tanto da medida protetiva, eu sempre disse, como a Domitila bem colocou, né? É o coração da lei, é o ponto mais importante da lei, porque veja, qual o objetivo que eu penso da lei? O objetivo da lei é evitar, em última análise, o feminicídio, porque nós estamos preocupados em assegurar a integridade
física da vítima. E, infelizmente, os índices são altos no Brasil inteiro, não é? E a preocupação lá, em 2013, já era essa, não é? Quer dizer, então a lei nos dava esse instrumento. À época não havia ainda o artigo 24A, que é o descumprimento da medida protetiva, isso foi uma evolução legislativa importante, não é? E aí o questionamento dos oficiais, mas doutor, tem o papel, exatamente o que o senhor falou. Tem o papel, mas e como é que vai se fazer isso? Porque até então a gente percebia sempre o quê? Um círculo vicioso. Isso que o senhor falou, faz a denúncia, o medo, retorna ao fórum, a DDM, retira, porque, olha, não vai dar certo, e realmente é uma situação difícil. A gente tem que se colocar na posição da mulher vítima de violência. Ela tem filhos, ela tem a questão da dependência econômica, emocional, enfim, uma série de fatores, e aí o Estado muitas vezes não auxilia naquilo que tem que auxiliar, que é dar efetividade à medida protetiva. E saímos de lá, então, com uma ideia. Essa ideia foi efetivada no início de 2014, a Polícia Militar batizou de nome de Patrulha da Paz, né? E como que funciona o fluxo, né? Desde então, a medida protetiva é concedida, imediatamente eu encaminho o e-mail para o batalhão, né? Já lá há um contato dos meus funcionários com um oficial ou com uma pessoa da Polícia Militar, e aí é feita uma visita à casa da vítima e à casa do cidadão, não é? Então, é o que eu sempre dizia e digo isso, a presença do Estado, não é? A presença do o Estado, agente do Estado. A presença do Estado, doutor, só que o senhor fazia a visita, só que não tínhamos a legalidade para que essa visita acontecesse. Esse era um fator determinante para o sucesso. Eu parabenizo o senhor, viu, pela proposta, pela ideia, essa iniciativa, essa lei estadual de 2020, como nós já conversamos, ela tem que ser, como já está sendo, amplamente divulgada, não é? No âmbito da Polícia Militar, que a capitã, fiquei absolutamente feliz quando conheci esse projeto que está sendo implantado lá em Itapevi já há algum tempo, não é? Que ela vai explicar logo em seguida, mas, sem dúvida, a Polícia Militar é um trabalho fundamental. A Polícia Militar ela tem essa capacidade de estar em todos os locais do Estado, não é? E é a presença do policial no caráter preventivo, tanto para a mulher, porque para a mulher ela se sente segura com a presença. Nós tivemos lá em Sorocaba depoimentos, tivemos vários depoimentos de mulheres que conseguiram manter e sair do ciclo da violência por conta dessas visitas, não é? E para ele também, porque muitas vezes ele vai ser intimado, citado na medida protetiva, mas falta muitas vezes informação, não é? Por mais que o oficial de justiça informe, etc., ele muitas vezes não leva aquilo muito a sério. Não leva a sério. Não leva muito a sério. Agora torna-se mais agressivo, às vezes. Pois é, exatamente. Quando não, torna-se mais agressivo. Agora, com a presença da viatura, ele fala, é um caráter preventivo, pedagógico. Exatamente. Pedagógico, né? Pedagógico. Olha, seu João, seu Antônio, olha, é o seguinte, a situação é essa, o senhor cumpre isso daqui porque o senhor vai ser preso. Sorocaba, a gente tem, inclusive, um aplicativo, não é, que é instalado no celular das vítimas, e esse aplicativo, uma vez acionado, também já há uma comunicação imediata com Guarda Civil Metropolitana, com Polícia Militar, e aí veio a lei federal, não é? Que é a 24A, que permite a prisão, mas, capitão, o senhor está de parabéns, porque esse arcabouço legal, não é? Essa lei estadual que foi sancionada é de uma importância fundamental no combate à violência doméstica e para dar efetividade às medidas protetivas. E a Polícia Militar, sem dúvida alguma, com esse trabalho desenvolvido, né, com o uso dessa lei que o senhor, de iniciativa do senhor. Parabéns. Viu? E essa sensibilidade que o doutor Hugo mencionou, também faz parte do trabalho da Polícia Militar, porque a partir do momento que a Polícia Militar se aproxima da população, além de a mulher se sentir mais segura, o agressor tem ciência efetiva das consequências do descumprimento da medida protetiva de urgência. Hugo fez menção ao crime de descumprimento da medida protetiva de urgência e também existe a possibilidade, né, Hugo, da decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento da tutela de urgência, da medida protetiva de urgência.
Então, capitã Sandra, nós gostaríamos que a senhora nos contasse dessa experiência na comarca de Itapevi, da experiência da senhora na corporação, a senhora que tem um trabalho de longo tempo, a senhora que já nos contou aqui que gosta tanto da matéria, que é tão empenhada no enfrentamento à violência contra a mulher. Eu reputo como extremamente importante quando nós falamos que a medida protetiva realmente é o coração da lei, né? A senhora citou, o senhor também, o caráter preventivo das visitas. Isso é inegável, porque nós estamos acostumados a ver a polícia militar como uma repressão imediata ao crime. Ao contrário disso, o que nós temos? Nós temos uma polícia próxima da comunidade, uma polícia próxima do cidadão, que ela não vai até a casa dessa vítima para verificar se o crime está acontecendo. Ela vai à casa dessa vítima, legitimada pela lei hoje, mas para verificar se a vítima tem segurança, para verificar se a vítima tem condições de retomar a sua vida. Quando os senhores colocam que o descumprimento dessa medida hoje ele pode caracterizar a prisão, né, daquele que o descumpre, nós temos a certeza de que o infrator conhece de que não vai ficar impune. Quer dizer, ele não tem mais a certeza da impunidade. Ele começa a acreditar que aquele papel, né, famoso papelzinho, ele tem validade, ele tem eficácia. Então, nós hoje, em Itapevi, nós acompanhamos 132 vítimas com medidas protetivas. Num total de 150 medidas protetivas expedidas somente esse ano. O ano passado, quando nós começamos, foram só 62. Isso nos leva a crer que as vítimas passam a acreditar, né? No momento que nós levamos para a DDM, para a elaboração da ocorrência, a delegada, que é uma pessoa fantástica, a doutora Priscila Camargo, ela orienta a vítima, ela verifica as circunstâncias, se realmente precisa, ela já faz o pedido, né, da medida protetiva. E, naquele momento, a vítima é orientada da segurança que essa medida protetiva lhe dá. Por quê? Porque ela vai começar a receber uma visita de uma viatura, é o Estado procurando essa vítima para lhe dar segurança. Isso é extremamente importante. E, enfim, o que nós temos? Nós aferimos o grau de risco. O CNJ, o ano passado, né, fez lá um rol, né, de questões a serem respondidas para verificar qual é o grau de risco dessa vítima. E nós começamos a trabalhar nos policiais militares. Por quê? Porque o nosso policial estava acostumado a encerrar a ocorrência, acabou a minha responsabilidade, que até então era mesmo. Mas agora não. Nós temos uma patrulha em todos os turnos de serviço, ou seja, 24 horas por dia em Itapevi nós temos uma viatura especializada para o atendimento de ocorrências que nós chamamos de Alfa 98, que é a violência doméstica. Em que pese todos os policiais foram capacitados para esse atendimento, mas em todos os turnos de serviço uma viatura vai para esse atendimento especializado. Então, a vítima o policial tem empatia para com a vítima e a vítima cria um vínculo de confiança com o Estado. Isso aumentou, obviamente, o número de ocorrências, porque nós fizemos com que a sociedade também denunciasse, não se cale. Né? Se a senhora me permite, o ciclo vicioso tornou-se virtuoso. Não é? Porque há necessidade de uma sensibilização da sociedade civil. E a senhora tocou em dois assuntos muito importantes. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco, agora também Lei Federal 14.149, porque a resposta a esse Formulário Nacional de Risco traz elementos para que nós, juízes e juízas, possamos conceder a medida protetiva de urgência mais adequada à situação específica e também para que nós possamos entender se aquela mulher está num risco que ela própria desconhece. E esse risco vai ser apresentado pela atuação integrada das pessoas que atendem a vítima naquele primeiro momento. Isso é muito importante. E o Hugo falou sobre o aplicativo de Sorocaba, nosso aplicativo de Sorocaba, e também eu gostaria de parabenizar a Polícia Militar pelo SOS Mulher, que é um aplicativo estadual e que permite a fiscalização da medida protetiva de urgência. A Polícia Militar é muito próxima
da questão da violência. Nós temos que agradecer a nossa Polícia Militar, que tem dado um exemplo no enfrentamento à violência, desenvolveu um POP, o procedimento de operação padrão, não que eu soubesse antes, eu tomei conhecimento durante a campanha Sinal Vermelho, e que permite o atendimento da vítima que apresenta a denúncia silenciosa, e permite o acionamento da viatura pelo 190, e aí é acionado o procedimento operacional padrão. E eu considero esse SOS Mulher excepcional, esperamos que ele siga em frente e permita o acionamento em caso de emergência também. Sim, faz parte do procedimento operacional, quando da visita, o policial orientar a vítima, baixar o aplicativo. Nem isso eles tinham conhecimento, eles não sabem. E verificar que isso funciona. Sim, porque é muito pouco utilizado, se nós formos pensar, e ele é tão bom. É a comunicação, né? A importância da comunicação, uma boa comunicação. Se a senhora me permite, essa campanha do Sinal Vermelho, nós detivemos num descumprimento de medida protetiva de uma moça em Itapevi que fez o sinal vermelho. Ah, que bom. Olha só. Né? Isso foi real. Enfim, a viatura foi acionada, foi conduzida à DTM, como volto a dizer, é um trabalho integrado, não faço, obviamente, a polícia não faz sozinha, a Polícia Militar tem toda essa integração com a DDM, a integração com a OAB de Itapevi, que hoje nos permite, como nós não tínhamos ainda de forma normatizada o formulário, nós pautamos no formulário do CNJ, montamos um na companhia e depois de preenchido nós encaminhamos para a DDM para que ela encaminhasse para o judiciário. E nesse contexto, nessas reuniões que nós fazemos de forma muito frequente, a presidente da OAB, nós instituímos com esse formulário, o policial direciona se ela precisa de alimentos, se ela precisa de apoio psicossocial. Se ela precisa de assistência jurídica, ela tem prioridade no atendimento na OAB em Itapevi. Se ela precisa de assistência psicossocial, ela tem prioridade no atendimento no CRAS, no CREAS. Que interessante, mas eu queria que a senhora explicasse melhor, que agora eu fiquei curiosa. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a Polícia Militar encaminha para a Polícia Civil preenchido? Sim. Como eu disse, né, nós não tínhamos ainda a lei, então, e também a polícia não tinha formalizado um formulário padrão para todo o Estado. Então, nós pegamos esse formulário do CNJ, montamos um próprio na companhia, porque nós não tínhamos ainda, né, no Estado. E, de acordo com o grau de risco verificado por meio das visitas, a gente encaminha para a DDM para que ela possa pedir, por exemplo, uma preventiva. Isso já aconteceu. Então, porque já antecipa e impede a revitimização. Ela já faz um trabalho anterior e já encaminha alguns elementos. Até porque, pelo que eu entendi, é quando dá visita. Sim. Portanto, a medida protetiva já foi concedida e aí na visita o policial tem essa sensibilidade de verificar que a situação está se agravando. Né? Esse é o olho E aí ele faz esse apontamento e encaminha. Isso pode gerar a decretação até de uma preventiva. Nós tivemos 2 casos de decretação de preventiva por meio desses relatórios que foram preenchidos pelo policial que faz a visita. Perfeito. Esse é o órgão clínico. Para que nós tenhamos celeridade, a vítima ela urge, né? Ela precisa que a vida seja protegida, a sua integridade seja protegida. Nós temos casos em Itapevi, por meio das visitas, de uma vítima que estava em cárcere privado. Mesmo após a protetiva. Veja a importância da visita. Então, se não fosse o a visita... o grau de risco dela era alto, então a visita era diária. É muito importante. É isso. Entendeu? É um trabalho, obviamente, conjunto, integrado, é um trabalho integrado. A Polícia Militar não faz sozinha, até porque nós não conseguiríamos, né? Mas a capacitação e o convencimento dos policiais militares da importância de se atuar numa patrulha Maria da Penha, isso é inegável que foi determinante para o sucesso. E muito interessante o trabalho que a senhora e a delegada fazem em conjunto. Sim, faz um atendimento psicossocial ali das vítimas, né? A senhora e a delegada, essa integração, porque é o que eu falo para os colegas, né? Eu já comentei isso com a Domitila e com os colegas. É a área do judiciário onde nós temos que trabalhar com maior integração com os segmentos da sociedade, né? Tem que ter uma cooperação com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Civil Metropolitana,
com os órgãos especializados da prefeitura, não é? Para fazer um atendimento especializado. Não é? Sorocaba, por exemplo, tem uma casa-abrigo, é uma outra demanda importante que nas cidades onde isso for possível é muito importante, não é? A casa-abrigo. Não é? E o atendimento do agressor. Não é? Isso é um outro trabalho importante que envolve, porque muitas vezes o agressor ele sai daquele relacionamento, mas no futuro ele vai se envolver em outro relacionamento. Então ele tem que participar de uma conscientização, né? E agora figura até no rol como medida protetiva. E agora, de urgência, exatamente, e agora é uma medida protetiva. Foi mais um avanço da legislação. Capitão, tem aqui, né, vou puxar logicamente para o nosso lado. É importante essa questão do formulário. É o olho clínico do policial. Após a preleção, após o treinamento que foi instituído na Polícia Militar, quando ela criou esse formulário, não imaginava a importância que seria, porque quando o policial chega lá, que ligou, eu posso fazer a visita? Aí a pessoa, peraí, alguém está preocupado comigo. Aí, após a visita, você vai detectar não somente a questão da vulnerabilidade que está essa vítima, os filhos, violência infantil, inclusive, tem detectado. Quando ele preenche, porque o nosso policial, isso ele já, quando ele bate os olhos, ele já vai ver realmente o quadro que ali está. E uma dessas vítimas, inclusive, nós visitamos lá, ela visita a companhia direto. Vou passar aí. Tal, não sei o quê, porque agora ela se sente seguro, e o agressor, aí ele falou, peraí, agora ele está tendo a proteção. Então, esse formulário foi de fundamental importância, né, capitão? Até pode explicar melhor sobre isso, porque você detectou uma série de fatores no preenchimento desse formulário. Peraí, aquele negócio aqui é mais grave, nós temos que correr com isso aqui. Não é isso, capitão? Nós temos que ser técnicos, né? Não Sim, podemos... porque esse filtro, quando nós falamos tanto que a responsabilidade é do Estado, são nesses pontos específicos que essa responsabilidade se apresenta e atua. Às vezes a vítima não sabe que ela está numa situação de risco ou que o grau de risco é acentuado a ponto de ensejar uma medida protetiva de urgência mais firme. Então, a resposta a esse formulário e agora essa experiência que a senhora traz, que eu não conhecia e que vou passar para outros colegas, vamos conversar sobre isso se a senhora estiver disponível, já vi que a senhora está, é muito importante porque é num momento diferente. E esse formulário nacional de avaliação de risco, ele pode ser aproveitado em outras situações também. Não no apenas mas na execução da medida protetiva, durante na vigência da medida protetiva. Muito boa, a iniciativa excelente. Um fator importante, né, que a gente ressaltou aqui da capitão, foi quando nós chegamos lá, as vítimas vieram ao quartel com crianças, alegre, e vieram agradecer. Olha, eu tenho recebido, cadê a policial tal? Já chama pelo nome, o policial ou a policial, né? Sempre tem um policial feminino e um policial masculino. Foi quando a capitão me deu, assim, aquela notícia. A partir do Patrulha Maria da Penha, com esse trabalho integrado, zerou o feminicídio naquela cidade. Poxa, isso, eu falei, já valeu a pena, uma vida, é isso, capitão? Sim, nós não temos ocorrência de feminicídio, até porque todas as medidas protetivas, né, elas são acompanhadas, enfim, as vítimas são acompanhadas. O atendimento da ocorrência também é especializado, eu acho que tem que frisar isso de forma muito contundente, porque eu trato a vítima não que seja nós façamos algum tipo de valoração, mas a vítima de violência doméstica ela é diferente da vítima de crime patrimonial. Né? É a dignidade que é ferida. Nós não temos como mensurar. E, enfim, eu acho que quando nós capacitamos, quando nós nos tornamos mais técnicos, mais conhecedores, nós trazemos também confiança para a sociedade de que o nosso trabalho realmente lhe traz, né, essa percepção de segurança. E muitas vezes a sociedade fala do aumento da violência por conta das estatísticas que são verdadeiras, né, absolutamente corretas, do aumento de boletins de ocorrência, de medidas protetivas, mas muitas das vezes por conta desse trabalho de fortalecimento da vítima. Porque, veja, essas visitas, esse acompanhamento da Polícia Militar encoraja a vítima e outras vítimas a denunciarem. Exatamente. Então, as campanhas... De 60 para 150, não é isso? Isso, exatamente. Se existem mais denúncias,
é porque Tá sendo- as pessoas que denunciam são acolhidas e confiam mais no trabalho do Estado. Existe, a violência cresceu? Sim, a violência Claro, cresceu, claro. Isso é inegável. fato, é inegável, são vários os fatores que levaram e levam a esse aumento, mas a confiança no trabalho desenvolvido pelo sistema de justiça, pela rede de proteção, também justifica o aumento das denúncias. Eu fiquei também curiosa, se a senhora puder contar, como foi esse episódio da campanha Sinal Vermelho, do Sinal Vermelho. Bom, a campanha ela já havia sido divulgada e, certa feita, via 190, um atendente de uma rede de farmácias em Itapevi, ele ligou porque entrou uma moça e o agressor estava dentro do carro esperando ela fazer a compra. A viatura se deslocou imediatamente e eu já liguei para a Priscila, né, a delegada, falei, Pri, nós estamos com uma situação de sinal vermelho, eu acho que vai chegar para você. Né? Então ela já fica esperando para recepcionar e isso é muito, muito, muito importante. Né? E foi feita a condução do agressor. E havia protetiva? Havia Havia. protetiva. Foi preso em flagrante. Né? Foi feito, né, o flagrante de descumprimento de medida protetiva. Isso, para nós, né, não, veja bem, nós não ficamos felizes porque o agressor vai preso. Não, mas até porque... Já evitou uma maior, né? Já evitou uma maior. Já é o judiciário integrado no mesmo projeto, que é contra a violência. Aí evita impunidade, não é? Esse é um sentimento, né? Que a gente tem que procurar espancar, né? Ele tem que saber que ele vai lutar contra ele, vai né? ter as sanções disciplinares dentro da lei. Que ele cometeu. Antes de nós instituirmos a patrulha propriamente dita, nós fizemos reuniões em todos os bairros em Itapevi, chamando a comunidade, explicando o que era a violência doméstica, explicando o que era uma medida protetiva. E me chamou muita atenção, isso foi em fevereiro de 19, quer dizer, a gente estava começando a caminhar. E uma senhora, após reunião, isso de noite num bairro bem distante, me interpelou e perguntou, eu recebi um papel, mas eu não sei o que faz. Aquilo, falei, não, virei para a delegada, falei, não, nós vamos ter que mostrar o que faz com esse papel. Né? E, enfim, nós fizemos todo um trabalho de divulgação, ensinando o que é. E eu imagino que é por meio do conhecimento, é por meio da transmissão de conhecimento, a gente encoraja, né? Faz com que ela saiba para que serve. Um outro passo, e aí, quem sabe, agora eu vou aproveitando essa oportunidade, né? Que as escolas são os vetores para esse tipo de coisa. Sem dúvida, esse tipo de assunto tem que ser debatido. Tem que ser levado para as né? escolas estaduais, sim, estaduais, plano, municipais. Né? Eu apresentei, eu e a delegada, nós apresentamos para a Comissão de Segurança em Itapevi essa proposta, né? na Câmara dos Vereadores, para que uma lei municipal faça com que esse tipo de assunto seja debatido, né? Capacitando os professores, que são os primeiros a identificar a violência no caso das crianças, para que